Salve, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Bora pra essa resenha aqui rápida, tá legal? No máximo 10 minutos, estourando, certo? Quero falar algumas coisas importantes com vocês. Eu tô aqui no Catirito, aqui em Bangu, tô do lado de uma rua movimentada. Tem moto, tem caminhão, tem carro, tem trator, tem cavalo, tem tudo. Então, seguinte, cara, pintou um barulho, esquece, dá risada junto comigo. E a gente troca uma ideia, continua trocando essa ideia aqui, porque eu tô com pressa, né? Possivelmente não, com certeza, é o último vídeo, o último conteúdo de hoje, tá? E deve ser o conteúdo que vai discorrer durante a manhã deste sábado, tá legal? Que vai ser uma manhã muito cheia pra mim. Se inscreve aí, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Eu quero falar de 3 assuntos aqui, tá bom? Quero falar de projeção Botafogo, Sampaio Corrêa, início da rodada no Campeonato Brasileiro Série B, né? 26ª rodada, tá legal? Quero falar um pouquinho sobre alguns jogos que já aconteceram. Aconteceu crime lá em Goiânia, tá? Rolou crime no clássico entre Goiás e Vila Nova. Vila Nova venceu o Goiás no Serrinha, 2-1. Goiás mais uma derrota, segunda derrota seguida. Goiás brincando com perigo. Enquanto isso, eu tô gravando aqui por volta das 9 e pouca, né, cara? Daqui a pouco vai começar, por exemplo, Vasco e Brusque. A gente vai ter uma noção, né, do que vai ser esse jogo, né, de como é que vai ser, se o Vasco ele vai realmente querer, eu acho que esse é o jogo, esse é o dia D pro torcedor do Vasco, né, se o Vasco perde ou empata esse jogo, eu desacredito muito do Vasco poder se recuperar, né. O Brusque vai baqueado, né, o Brusque hoje recebeu uma notícia muito complicada para eles, né, cara, e na minha opinião justa, de que o clube foi punido com a perda de 3 pontos após o caso de ofensa de injúria racial ao Celcinho no jogo diante do Londrina. O clube ainda defendeu o ato, né, disse que era oportunismo do Celcinho, né, então o Brusque perdendo 3 pontos, fica 1 ponto nesse momento da zona do rebaixamento, tá bom? E aí, o Botafogo, o Brusque precisando vencer, né, cara? Ficar 1 ponto da zona, 1 ponto de vitória. O negócio é o seguinte, cara, vamos trocar uma ideia aqui importante, né? Primeiro de tudo, né, informar a respeito do patrocínio do Botafogo, né? O Botafogo fechando mais um patrocínio na parte traseira do calção, né? Na parte ali da coxa, a parte anterior da coxa, os jogadores vão usar, né? O patrocínio da Arpia, certo? O patrocínio da Arpia, né, cara, que é uma empresa de segurança automobilística, vamos colocar assim, né, cara? A questão da segurança do contrato, do seguro do carro, questão do para-choque, teve que trocar, janela, eles amarram o contrato tudo em 24 horas para você ter toda a garantia, né, uma segurança para o seu automóvel, né? E o Botafogo fechando esse contrato, né, com essa empresa, já começa agora no dia 26, na 26ª rodada, agora no dia 20 é dia 26, né? Hoje é 24, naturalmente o jogo é dia 26. No jogo diante do Sampaio Corrêa, o Botafogo já começa esse confronto com esse patrocínio novo, e a gente vai ter esse patrocínio estampando o calção do Botafogo até maio de 2022, então a gente tá falando aí até o fim do Campeonato Carioca. Muito bom, o Botafogo já pensando em angariar recursos já pro ano que vem, para 2022, muito bom, muito oportuno, gosto fácil, rapaziada. Então, vou colocar aqui as redes sociais até da Arp aqui, né, abaixo, para vocês seguirem, darem uma moral, até porque o patrocínio, vendo que o Botafogo engaja, mantém, né. Seguinte, quero falar um pouquinho, antes de tocar no assunto Botafogo e Sampaio, eu quero falar um pouquinho sobre Guilherme Santos. O Guilherme já foi assunto no nosso último vídeo, penúltimo na verdade, sobre a saída dele, rescindiu com o Botafogo, fechou com o Juventude, já foi anunciado pelo Juventude oficialmente, vai jogar a Série A, né? Eu tinha falado aqui que o Guilherme, apesar, né, altos e baixos, o cara lesionou, foi mal, enfim, teve momentos ali que ele foi muito estressado, muito pilhado. Eu falo que eu desejo toda a sorte do mundo a ele, cara, porque é um cara que deseja, assim, ele é um cara muito esforçado, eu desejo o bem dele, na carreira dele, porque sempre foi um cara esforçado, comprometido e dedicado com o Botafogo, vivendo altos e baixos na performance ali, física, técnica, beleza, mas sempre foi um cara muito esforçado. E houve uma entrevista, né, cara, né, com o Globo Esporte, que foi muito importante para fortificar isso, dizendo que ele se importava muito, dizendo que ele era um cara que ele, em diversos momentos ele chegou a ficar, assim, muito sentido, muito baqueado com as lesões que ele sofria
no Botafogo, né? Uma lesão que ele teve lá em setembro do ano passado, inclusive essa lesão fez um ano, né? Grau 3, né, cara? Foi uma lesão muito, muito, muito delicada, né? E infelizmente ele acabou ficando muito tempo afastado, né? Ele falou que ele ficou muito ansioso, né? Teve uma questão dele aumentar o peso, ele se cobrava muito, se sentia muito mal por ter se machucado, apresentou quadro depressivo. Então a gente tem que olhar para o lado do ser humano também, né? E ele decide rescindir com o Botafogo, ele decide cortar, vamos dizer, essa relação profissional nesse momento com o Botafogo, pensando muito nessa situação dele ficando para 2022 em outro clube, né? E eu acho que é muito importante a gente pensar que ele, numa frase que foi muito vantajosa da parte dele, cara, que foi muito oportuna da parte dele, falando que ele não quer ser um encosto, ele não quer ser um problema para o Botafogo, ele não queria ser um fardo, melhor dizendo, eu acho que foi a expressão que ele usou. Ele não queria ser um fardo, né? Então, isso, na minha opinião, é muito importante, né? O cara não quer ser um fardo, ele não quer ser um peso para o Botafogo, ele não quer ser um problema para o Botafogo e decide rescindir de forma amigável o desentendimento que ele teve, vamos dizer, com o Anderson e tudo mais, algo profissional, não é um desentendimento pessoal, é algo que na profissão, cara, dia a dia, futebol é porrada, futebol é discussão, acontece, né, cara? E a questão, ela é puramente profissional. O Botafogo, nesse momento, tem a saída do lateral e, assim, eu desejo toda a sorte do mundo pra ele, pra gente começar também a entender o lado do ser humano, né? Ele dizendo que quando ele ia mal, ele ia pro estacionamento do clube, chorava. Então, é um cara que sente. Eu fico muito mais satisfeito vendo um cara com limitações falar esse tipo de coisa do que um sujeito que pode ter qualidade técnica e é um cara que tá cagando, é um cara que vai pra balada, é um cara que não tá nem aí, é um cara que no momento que o time tá indo jogar uma partida importante, chega no aeroporto, fica de fone do ouvido e não olha pra cara do torcedor. Tudo isso, na minha opinião, vale muito e o Guilherme mostrou que ele é um ser humano de verdade ao longo desses meses aí com a camisa do Botafogo, apesar dele ter vivido momentos ruins aí com a camisa do clube. Tecnicamente, eu falo do lado do ser humano, cara, desejo tudo de bom pro Guilherme, né, porque ele é um cara do bem. Seguinte, cara, é um cara que se importa, né? Não tá ali só pra pegar dinheiro, pegar o tostão dele e ir pra casa, não, é um cara que se importa, ele quer render, né? Um cara que se cobra muito, e isso é muito legal. E agora falando um pouco do Sampaio Corrêa, a gente vai ter essa partida diante do Sampaio, a gente vai ter o Vasco e Brusque, a gente vai ter Guarani e Coritiba se enfrentando. Vai ser um jogo de 6 pontos, vamos colocar assim, duas equipes da parte de cima da tabela, um é o quinto colocado e o outro é o líder, se enfrentando, ou seja, pelo menos um dos dois vai pontuar. Se o Coritiba vence, o Coritiba dispara. Se o Guarani vence, o Guarani encosta, o melhor seria o empate, certo? A mesma coisa acontece, se eu não me engano, cara, eu acho que é CRB e Avaí que jogam. Putz, agora eu não tô me lembrando exatamente, cara, mas é a mesma situação, né? Se um vencer, passa o Botafogo, se o outro vencer, encosta, empate. Então, cara, na minha opinião, é importante o Botafogo olhar para esse jogo do Sampaio. Inclusive o Vasco agora joga com o Brusque, então se o Vasco vencer, dá aquele combustível, aquele gás, embora o Vasco esteja mais lá atrás, mas tem chance ainda, né? Eu sempre falo, a Série B é muito montanha-russa, né? O torcedor do Vasco está querendo se apegar em alguma coisa para ter força, e eu espero que não tenha, né? Porque todo clube de tradição, como Botafogo, como Cruzeiro, que ganha força, expectativa, ele vai muito forte para a reta final. E o Botafogo ele tem que fazer a parte dele. Não era para ter perdido contra o CSA, já aconteceu, né? Vida que segue, não tem que ficar chorando leite derramado. Só que agora, contra o Sampaio Corrêa dentro de casa, o Botafogo vai ter que vencer o jogo, certo? O Botafogo vai ter que fazer o dever de casa, né? Se o Coritiba ganhar, o Botafogo segue na cola do Coritiba. Se o Guarani vencer, o Botafogo segue na mesma distância do Guarani. Se o CRB vencer, o Botafogo segue na mesma distância do CRB. O Goiás, caralho, quase caiu aqui. O Goiás perdeu, né? Então isso é muito importante. E infelizmente, assim, essas derrotas das equipes da parte de cima, se você pega o Coritiba, empatou, é tratado como um tropeço, porque é o líder do campeonato. O Goiás, segunda derrota seguida. O Botafogo perdeu ontem, o Goiás perdeu hoje. Os times ali, irmão, Avaí, Guarani, Operário, Vasco da Gama, putz, cara, os caras lá de cima estão perdendo, meu irmão. É agora que a gente tem que dar o gás. Isso entra na cabeça dos jogadores. Caralho, meu concorrente perdeu, é a minha chance de encostar. Então é muito importante o Botafogo ficar atento, irmão. Tem gente no cangote do Botafogo.
E o Botafogo vai ter que ficar atento para não se deixar bater por isso e continuar vencendo. Tem muito jogo dentro de casa, tem que aproveitar isso. Tchau, gente. Fui!